Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Hoje, dia 13 de agosto, terça-feira. Você está vendo aí imagens da Rua Silva Jardim e hoje nós estamos com 25 graus, com possibilidade de chuva para agora à tarde. Começa agora o programa Telescópio. No programa de hoje recebemos o deputado federal Paulo Teixeira, uma conversa muito legal, falando sobre os temas polêmicos envolvidos aqui, com tanto a questão do PT, da Lava Jato, vazamentos, ou seja, o Paulo vai trazer aqui pra gente muitas informações. O programa de hoje está sendo gravado, foi gravado nessa última sexta-feira, mas está passando aqui para você. Participe com a gente através do telefone que é o 15 3527 8199 ou também através do Facebook da TV, que é facebook.com/TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar nesta terça-feira, começando aqui para você um telescópio especial. Recebemos no programa de hoje o deputado Paulo Teixeira, pelo PT. Você já deve ter ouvido falar aí dele, uma grande atuação aí junto à nossa Câmara Federal. E ele é advogado, nascido aqui no interior de São Paulo, já foi deputado estadual, já foi vereador na cidade de São Paulo, secretário. E hoje aí está no seu quarto mandato, isso mesmo, deputado? Quarto mandato como deputado federal aqui no nosso estado. E, deputado, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo a Itapetininga. Obrigado, Guto. E eu começo agradecendo Itapetininga pelos votos que tive aqui para voltar à Câmara Federal. Meu muito obrigado e o meu compromisso com a cidade. Muito bem. O senhor estava falando aqui que teve alguns votos aqui na cidade e tudo mais. Sempre tem um núcleo que o senhor é muito amigo aqui na cidade de Itapetininga, não é isso? Verdade. Eu tenho aqui o meu amigo Fuad, né? Tenho também outros amigos aqui e, por mais uma vez, eles me apoiaram, eu consegui uma boa votação. Ao mesmo tempo, eu tenho sempre viabilizado recursos para a cidade, mas tenho uma relação muito íntima aqui com Itapê e quero continuar a tê-lo. Muito legal, deputado. E contar um pouquinho da história aqui, né? Como começou essa luta? Nós vimos aqui advogado, né? Foi para a área do direito, foi dentro da faculdade mesmo que descobriu essa vocação política e tudo mais, essa vocação de às vezes se colocar aí para ajudar a sociedade em geral? Foi, Guto. Foi na faculdade, eu fui morar em São Paulo em 1979, eu tinha 17 anos. Eu passei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas era um momento de grande contestação à ditadura militar, as greves do ABC, os estudantes nas ruas, e eu sofri influência daquele momento, né? E no segundo ano, eu que morava na região central da cidade, eu me mudei para São Miguel Paulista e fui trabalhar com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. O senhor é ligado à Igreja Católica? Sim. E era Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, lá na Zona Leste era o Dom Angélico Sândalo Bernardino, e fui trabalhar com eles e fiz um trabalho comunitário, um trabalho de luta social, e depois eu me associei à fundação do PT. Fui ser subprefeito de São Miguel, Hermelino Itaim, no governo Luiz Erundina. Depois fui eleito deputado estadual 94, 98, depois reeleito estadual 98, 2002, mas em 2000 a Marta me chamou para ser o seu secretário de habitação. Fui secretário de habitação de 2001 a 2004. Fui candidato a vereador até 2006, de 2007 fui eleito deputado federal com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, depois quando ela sofreu o golpe, na oposição ao Temer e oposição agora ao Bolsonaro. Muito bem, deputado. E já falando agora a respeito um pouco dessa luta que está acontecendo lá na Câmara Federal e tudo mais, né? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor aqui é a respeito da reforma da Previdência, né? Então, para o senhor deixar claro, assim, quais são os pontos que a oposição aponta de errado nessa proposta e tudo mais, e também como que está o trâmite, né? Que o povo aí que está acompanhando aqui com a gente, de Itapetininga e tudo mais, de todo o Brasil, pode esperar agora, quais são os próximos passos dentro desse projeto da Previdência? Bom, Guto, eles diziam o seguinte, precisa fazer uma reforma da Previdência para tirar privilégios. Nós concordamos em tirar privilégios.
Tanto que até a presidente Dilma teve uma época que ela falou alguma coisa a respeito disso, né? É De uma isso. possível reforma Na também, Previdência. Agora, o que aconteceu no fim foi tirar direitos. Quando você fala tirar privilégio, você pensa em tirar recursos daqueles que ganham mais. O que foi, no final, aprovado é que tiraram direitos de quem ganha menos, né? Nós fizemos uma luta para tirar uma série de perversidades e conseguimos. Nós conseguimos evitar que eles mexessem no benefício de prestação continuada. Eles queriam baixar para R$400 e aumentar a idade para 70 anos. Nós impedimos. Nós impedimos que eles mexessem na aposentadoria rural. Eles queriam aumentar a idade da mulher rural de 55 para 60 anos. Nós impedimos. Eles queriam criar a capitalização, que é um regime de privatização da Previdência, que você cria uma conta no banco, vai depositando e no final a tua aposentadoria é o que você depositou. Hoje não. Hoje você contribui, o governo contribui e o patrão, o empregador contribui. Eles queriam tirar o empregador e o governo e só você contribuir. Onde a capitalização foi aplicada, como no Chile, as aposentadorias hoje são de R$400. Você cria uma... E tem o próprio princípio mesmo da Previdência de ser solidária e tudo mais, que não é um Solidária. dinheiro seu, um banco seu que está sendo colocado. Você está, de certa forma, participando de todo um sistema, né? Tem um sistema de solidariedade e é tripartite. É o empregado, o empregador e o governo. Eles queriam acabar com esse sistema de solidariedade tripartite e criar uma aposentadoria que só você contribua para a sua aposentadoria. Quem ia ganhar com isso seriam os bancos, né? Porque eles iam ganhar em taxa de administração, taxa de carregamentos. Então, o trabalhador ia perder. Nós conseguimos evitar isso. Conseguimos evitar também que eles aumentassem a idade de contribuição do homem para se aposentar. Hoje, o homem, para se aposentar por idade, contribui por 15 anos. Eles queriam aumentar para 20. Isso ia impedir que muita gente se aposentasse, já que muita gente não consegue carteira assinada por 20 anos no Brasil. Eles queriam também mexer na aposentadoria da professora e do professor. E todo mundo sabe que é o estresse que é ser professor na rede pública. Leva trabalho para casa, muitas vezes tem que montar aula. É isso, ele planeja a aula fora da escola. Ele dá aula em situações de estresse dentro da escola. E depois ele leva trabalho para casa para fazer correção de provas, boletim, preparação de aula. E o estresse na sala de aula, que hoje no Brasil você tem 40, 45 alunos numa sala de aula do ensino público. Nós evitamos também mexer no tema dos professores. No que a reforma ficou muito ruim, Guto? Em primeiro lugar, na definição de uma idade mínima de 65 para homens e 62 para as mulheres, né? Nós estávamos mexendo na idade mínima devagar. Aquela conta que a Dilma criou, chamado fator 85-95, ele ia de 2 em 2 anos, 86-96, 87-97, até chegar à idade mínima de 65 anos. Agora não, ficou brusco. Pá! A partir do ano que vem já é 65 anos e 62 anos. Isso vai prejudicar os mais pobres, porque os mais pobres começam a trabalhar mais cedo. O mais pobre começa a trabalhar em média com 15 anos de idade. A classe média não. A classe média se forma 25, 26 anos. Mas o pobre com 15. Se você estabelece a idade mínima de 65 anos, e ele começou com 15, ele vai ter que trabalhar mais 50 anos. Isso prejudica os mais pobres, né? E também você prejudica os mais pobres na fórmula da aposentadoria. A aposentadoria hoje, por idade, você vai receber 60% do salário. 60%. Portanto, é uma perda de valor muito grande para os mais pobres. Porque hoje a Previdência, você faz com que essa reforma, ela atingiu de quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. Quem ganha 1 a 3 salários mínimos não tem privilégio. Tá certo? São os mais pobres, né? E eles tiraram também o abono salarial. O abono salarial ele é devido a quem recebe até 2 salários mínimos, né? 12 milhões de pessoas vão perder o abono salarial. O que é o abono salarial? É um salário a mais que você recebe ao longo do ano e que você vai pagar conta atrasada. É isso que serve o abono salarial.
Então, essa reforma, ela é muito prejudicial aos mais pobres. E como eu disse, não mexeu no rico, não mexeu no andar de cima. Se mexesse, nós teríamos votado favorável. O que precisaria mexer no andar de cima? Primeiro, você tem que botar um teto na aposentadoria de juiz, promotor, tem que ter um teto. Não tem. Em segundo lugar, você tem que tirar as desonerações. A Previdência hoje, muita gente não paga a Previdência porque ganhou um benefício legal. Nós teríamos que modificar para que todos pagassem. Então tem muitos grupos econômicos que não pagam Previdência. Terceiro, a lei da dívida para quem deve na Previdência é uma lei fraca. Então muita gente não paga a Previdência porque a lei é fraca. Em quarto lugar, uma excessiva pejotização. E o que faz com que a pejotização ela sangre a Previdência, porque diminui os valores para a Previdência. A pessoa ela prefere abrir uma empresa, receber pela empresa para não pagar a parte patronal. Tá certo? Não? E por último, você tem um fenômeno, não é? Que são esses benefícios que foram dados para a micro, pequena empresa, enfim. Isso tudo sangrou a Previdência. Então você teria que mexer com cuidado aí. E não mexer no trabalhador braçal de mais baixa renda. Né? Bom, eu acho que essa reforma, ela agora vai para o Senado. Eu não creio que vá sofrer no Senado muitas modificações. Mas caso sofra, volta para vocês. Volta para a Câmara para a gente ainda fazer mais uma rodada de pressão. O governo está dando muito dinheiro para deputado. Dinheiro para emendas parlamentares. Ontem eles tiraram 1 bi da educação para dar em emendas parlamentares. Você vê, já tiraram, congelaram os recursos das universidades. Agora tiraram mais dinheiro para dar para emenda parlamentar para aprovar essa reforma, que é uma reforma muito injusta com os mais pobres. E deputado, assim, como o senhor esteve na época do governo Lula, depois governo Dilma e tudo mais, já se sabia desse problema, tanto que o senhor até mesmo falou que a presidente, eu também falei, existem vídeos, né, da presidente Dilma falando a respeito disso tudo. Por que não foi tentado durante esse governo? Um governo que, de certa forma, tinha uma base muito boa, existe, de certa forma, até uma articulação política que dava mais resultados favoráveis ao governo e tudo mais. Por que não foi tentado fazer uma reforma da Previdência aos moldes, como o senhor mostrou, que mais justa, de certa forma? Foi feito. Em 2003, você tinha aposentadorias milionárias no Brasil. O que o presidente Lula fez? Ele estabeleceu um teto. Hoje, no regime geral de Previdência, você tem um teto de R$ 5.800. Ninguém ganha acima de R$ 5.800 de aposentadoria. Então foi a primeira reforma que o presidente Lula fez. Depois a presidenta Dilma Rousseff, em 2013, ela aprovou uma lei que trouxe o teto para o regime público. A partir de 2013, juiz, promotor, funcionário público que entrou no Estado depois de 2013, federal, tinha um teto também. Ninguém vai mais ganhar 30 mil, tal. É 5.800. Foi a segunda reforma feita nos governos do PT. A terceira reforma feita no governo PT foi esse cálculo 85-95, que você vai mudando a idade suavemente até chegar a 65 anos, 62 anos. Né? Nos governos Lula e Dilma, a Previdência era superavitária. Por que a Previdência foi superavitária? Porque tinha emprego. O mercado de trabalho era bom. Foram criados 20 milhões de empregos com carteira assinada. Então, quando você tem um mercado de trabalho bom, a Previdência passa a ser uma Previdência equilibrada. Mas todo tempo você tem que fazer mudanças previdenciárias. É uma casa que o desgaste da casa vai modificando. Se você me perguntasse no que você faria mudanças hoje, eu faria mudança principalmente, retiraria as desonerações, mudaria o tema da lei da dívida ativa para punir o mal pagador. Faria um terceiro lugar, uma mudança na pejotização excessiva. Em quarto lugar, você tem que tirar essas diminuições que a lei da micro e pequena empresa fez. Com tudo isso, e você poderia pensar um novo
fluxo de recursos para a Previdência. Nós ali discutimos, se você tiver uma contribuição sobre lucros e dividendos, ela podia ir para a Previdência, tá certo? Com tudo isso, nós estaríamos melhorando a Previdência sem atingir os mais fracos. Porque a Previdência no Brasil é o melhor sistema de distribuição de renda que nós temos. É o sistema que mais diminui a desigualdade social. Se você for medir a desigualdade social na sociedade brasileira, ela é muito grande na infância, muito grande na adolescência, muito grande na fase adulta e ela diminui na velhice pelo sistema previdenciário. Nós não teríamos tirado essa qualidade do sistema previdenciário. Muito interessante. Então nós estamos aqui com o deputado Paulo Teixeira e nós temos um recado para você da WFNet aqui de Itapetininga. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Muito bem. E deputado, agora falando a respeito de outros assuntos, sei que são muitos assuntos e tudo mais, é uma carreira pública aí muito extensa, né? E falando agora ainda a respeito do trâmite e tudo mais, vai lá para o Senado e tudo mais, ela vai passar pela comissão lá de justiça do Senado e tudo mais, onde se vai discutir e tudo mais, depois vai para votação, correndo bem vai para votação e tudo mais, se não pode voltar. O partido PSOL, ele também já colocou, ele tentou através do STF também, ele tentou de certa forma barrar essa reforma através do STF, conforme uma ação e tudo mais. Isso pode acontecer também, mesmo depois de votado, de passado por todas as casas, caso aprovado, via STF ainda se ter algum recurso a ser feito na questão da Previdência? Eu acho que nós vamos ter duas situações aí. Uma primeira situação vai haver um questionamento judicial. Vai haver um questionamento judicial pela ideia de direito, né, de um direito que a pessoa já adquiriu, chamado direito adquirido. Né? Então, quem está à beira da aposentadoria, por exemplo, essa pessoa, quando tiver uma mudança de cálculo tão severa, essa pessoa vai fazer um questionamento judicial. Então, eu acho que vai ter um questionamento dessa reforma em todo o judiciário brasileiro. Todas as várias previdenciárias vai ter um questionamento dessa reforma. E terá questionamentos judiciais de aspectos específicos dessa reforma. Né? E a sociedade vai tomar pé do que essa reforma quando as pessoas forem se aposentar. Que elas verão que não se aposentarão mais imediatamente e quando se aposentarem, esse benefício vai ser diminuído. Então, na minha opinião, a sociedade brasileira, ao tomar consciência desta reforma da Previdência, vai exigir uma mudança futura. Então, governos futuros, na minha opinião, terão que retomar esse debate para tornar a Previdência Social mais justa. Terão que mexer nisso de novo. Vai ter que mexer, vai ter que devolver parte desses direitos que foram retirados agora. Isso aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha. Em Portugal fizeram esse arraso aí, que nós acabamos de assistir no Congresso Nacional a um custo alto, viu, Guto? Porque eles deram a cada parlamentar que votou na reforma da Previdência 40 milhões em emendas parlamentares. Se fosse bom, não precisava pagar parlamentar, era bom, né? Mas o parlamentar vai sofrer desgastes. E eu acho que a sociedade tem que cobrar aqueles que votaram por essa deformação previdenciária e não reforma previdenciária. Muito bem. E deputado, falando agora a respeito de um outro assunto aí que tomou os noticiários, todo mundo que entra aí na internet, assiste os noticiários, ouviu falar a respeito disso, também foi pauta aqui do nosso telescópio, foi a questão dos vazamentos, né? Esses vazamentos, se fala de vazamento já há algum tempo, né? Mas agora, nesses últimos tempos, agora foi ligado então ao atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro e tudo mais, onde segundo as mensagens e tudo mais, esses áudios eles poderiam influenciar até mesmo em questões jurídicas referentes ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Ao seu ver, deputado, o senhor teve até um embate ali com o Sérgio Moro e tudo mais, que foi noticiado tudo pela televisão e tudo mais. Qual que é a sua visão, a visão do PT a respeito desses assuntos? O que disso deve ser
tomado a sério mesmo, levado como importante de tudo isso? Guto, nós sempre tivemos a seguinte ideia: o presidente Lula foi preso para ser retirado das eleições presidenciais de 2018. Aquele julgamento do presidente Lula envolvendo aquele apartamento no Guarujá, ele foi um julgamento estapafúrdio, não havia base jurídica, base legal, e nós sempre achamos que aquele juiz não era um juiz imparcial. Bom, as pessoas falam assim, mas tem que ser um juiz imparcial? Quem que não quer ter um juiz imparcial quando se tratar de você mesmo? Se você for para a justiça, você quer ter um juiz que analise os fatos, não um juiz que olhe a tua cara, que não vá com a tua cara ou que te persiga. E hoje, esses vazamentos que foram publicados por esse jornalista Glenn Greenwald demonstram que o presidente Lula foi condenado por um juiz parcial, um juiz tinha lado. Ele tinha um grupo de WhatsApp com os procuradores e ali eles combinavam. O juiz pedia para trazer provas, indicava provas, o juiz coordenava as investigações, então ele se contaminou. Ele se contaminou e, ao se contaminar, deixou de fazer o julgamento imparcial, o julgamento justo. E o pior, depois de fazer tudo isso, ele aceitou ser ministro do governo adversário do presidente Lula, que é o do Bolsonaro. Quer dizer, ele já estava contaminado pela forma com que ele exerceu arbitrariamente a jurisdição, né? Violento, mandou prender o presidente Lula, acusou, denunciou, julgou, condenou, né, o presidente Lula, mas se ele ficasse ali, a sociedade brasileira ainda ficaria em dúvida sobre ele. Mas depois que ele aceitou ser ministro desse governo, o que foi que aconteceu é que num jogo de futebol, o juiz que estava apitando, né, combinava com o jogador para que ele caísse na área para ele dar pênalti. E depois ele foi contratado pelo outro time, né? Isso no Brasil tem um nome, juiz, né, que a torcida grita quando o juiz rouba, é juiz ladrão, né? Portanto, eu acho que esses vazamentos estão dando clareza, mas esses vazamentos vão mais longe. Isso, e nós vamos mais longe, deputado. Tá. Você que está acompanhando com a gente, nós vamos aprofundar ainda nesse assunto, mas é logo após o nosso intervalo, é menos de um minuto, fique aqui com a gente. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, há 20 anos vestindo sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá, Fofi! Não perca o nosso programa. Dê uma olhada nisto daqui. Sabe quem está aqui comigo? O Ricieri, da churrascaria. Só que ele não vai ensinar esta receita, vai ensinar esta daqui. Fica com o cheirinho aí, Fofi, que aguardamos você assistir este programa. Um beijinho, Fofi. Tchau. Pratos e papos. Muito bem, Telescópio de volta nesta terça-feira, trazendo para você aqui a presença do deputado federal Paulo Teixeira. Hoje o Telescópio está sendo gravado, então você não vai conseguir participar ao vivo com a gente, mas pode deixar o seu comentário. Você que está assistindo com a gente através do facebook.com/TV Itapê, ou se está assistindo pela televisão e também entra lá no Facebook, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sua mensagem aqui para o deputado, que nós vamos ler com muito carinho. O deputado estava falando na primeira parte do nosso programa a respeito
dos vazamentos e tudo, e o senhor falou que ainda tinha um ponto a mais, ainda além de tudo isso que estava acontecendo, né? Porque se não bastasse ele ter feito toda essa armação com o presidente Lula, né? Esses promotores do Paraná, esse juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e os outros promotores, eles cometeram abusos incríveis. O primeiro desses abusos foi que o dinheiro recuperado, que eles diziam, nós vamos recuperar esse dinheiro para a sociedade brasileira, para a Petrobras, eles quiseram ficar para eles. Eles querem uma fundação e depositar esse dinheiro na conta dessa fundação. Olha, quer dizer, eles queriam criar um partido político, né? Em segundo lugar, eles tinham aliados. Quem tem aliado é partido político. Então tinha uns amigos deles que, quando eram denunciados, eles acobertavam. Isso aconteceu com o senador Álvaro Dias, do Paraná. Eles acobertaram uma investigação sobre o senador Álvaro Dias. Em terceiro lugar, eles queriam tirar do caminho deles, tirar da frente deles, quem pusesse limites neles. Teori Zavascki. Eles queriam tirar da frente deles o Toffoli. Eles queriam tirar da frente deles o Gilmar Mendes. E começaram a investigar esses caras. Olha como eles são ousados. Eles abriram um inquérito na Receita Federal para investigar a família do ministro Gilmar Mendes, a família do ministro Toffoli, para tirá-los da frente, porque eles que faziam o controle de legalidade das bobagens que eles faziam lá embaixo. Mas, deputado, assim, a condenação em segunda instância depois, com outros desembargadores, com uma outra turma, com tudo, isso não, de certa forma, ele não tira um pouco... Tudo bem, pode ter acontecido um erro ali no começo, mas depois ele foi atestado por outros desembargadores, por outros juízes. Deixa eu te falar uma coisa, há uma contaminação geral ali, né? Porque os desembargadores, eles são compadres do Moro. Então o Moro contaminou o judiciário brasileiro. E as instâncias superiores, elas não mais visitam as provas. Ela não vai mais querer saber se aquela prova valia ou não vale mais. Ela vai só analisar a chamada legalidade daqueles atos que foram praticados. Se a pena está adequada, se o regime está adequado, se o crime é aquele mesmo. Mas ele não analisa mais as provas quando se trata do STJ e do Supremo, né? É uma jurisprudência defensiva. Se eu não me engano, uma jurisprudência de número 4, que diz o seguinte, a gente não analisa mais provas. Não queremos saber se tem coisa errada lá embaixo. É só a parte do processo. É só a parte da legalidade, se ofende uma lei federal, se ofende a Constituição, mas eles não analisam mais provas. Então houve uma contaminação que foi uma contaminação orientada por uma pressão que a Lava Jato fez sobre os réus. Por exemplo, ela usou muito de pressão de mídia sobre o presidente Lula. Então, o que a Lava Jato fazia? Eles vazavam investigações que estavam sob sigilo, dava para a TV, ou para a rádio, ou para a revista, e com isso fazia uma troca. E eles davam informação estava sob sigilo e, em troca, ganhavam apoio para si. Então, eles usaram uma estratégia que é condenar na opinião pública. Se eu pegar um cidadão aqui, Itapê, e todo dia fazer um programa dizendo que ele é ladrão, que ele é ladrão, que ele é ladrão, no final, a sociedade de Itapê vai achar que ele é ladrão, porque você teve o chamado guerra midiática contra ele, né? Então, a Lava Jato usou essa metodologia de vazamentos, de uma metodologia de fazer uma guerra de destruição dessas pessoas na opinião pública para obter, posteriormente, uma condenação. Então, de um processo que vinha num rumo bom, a Lava Jato achou erros. Mas assim, ainda a respeito ele teve um desvio de rota. Dos vazamentos agora a respeito do ministro da Justiça, né, do Sérgio Moro e tudo mais. Houve agora a prisão do hacker e tudo mais, onde ele apontou ali uma ligação com a Manuela Dávila, né, que foi candidata a vice-presidente através da chapa do PT, junto com o Fernando Haddad e tudo mais. E ela mesmo, ela de certa forma, ela falou que houve, que ela passou o telefone do Green e tudo mais, teve uma ligação. Isso não enfraquece? Depois também alguns erros, crassos e tudo mais, isso não enfraquece de certa forma, mostrando que talvez seja uma ação
do Partido dos Trabalhadores, mesmo ou da defesa do presidente Lula, para tentar mostrar que teve essa luta política, ao invés de uma condenação? Não, porque é o seguinte, a história que estão contando aí é que eram 3 ou 4 meninos, garotos de Araraquara, e que eles teriam entrado no telefone, principalmente do Deltan Dallagnol, e tirado aquelas informações, e eles queriam passar por um jornalista de renome. E ligaram para a Manuela e eles pediram o telefone do Glenn. Porque esse Glenn, ele foi o jornalista que investigou Snowden nos Estados Unidos. Então a Manuela passou o telefone do Glenn e o Glenn foi publicando. Portanto, a obtenção dessas informações foi uma obtenção lícita do ponto de vista do Glenn. É a mesma coisa que alguém aqui vai saber de uma irregularidade na prefeitura. E se alguém passa para você, anonimamente, fala, olha, Guto, eu tenho as informações aqui, você pega. Pela Constituição, você não tem que declinar o sigilo da sua fonte. Você não precisa declinar, mesmo sob processo, você não precisa declinar. Porque a obtenção sua, Guto, foi lícita, a do Glenn foi lícita. Tá certo? Ele obteve o documento. Documentos que estão, na minha opinião, sob domínio público. Por quê? Porque ali eles não divulgam conversas que digam respeito à vida pessoal do Moro, à vida pessoal, uma atuação pública deles. Mas sob a atuação deles enquanto juízes e promotores, que são documentos públicos. Então, só que assim, essa obtenção ela não vicia, de certa forma, não. A questão para não atuar, não digo na questão jornalística, mas na questão jurídica, de se poder mudar um resultado de um juizado. Não, o que acontece? O Moro, ele é um homem da comarca. Ele é lá um homem de Curitiba. Quando ele vai para o Nacional, ele que sempre se achou o rei da cocada preta, ele foi para o Nacional e aí cometeu erros, né? O primeiro erro que ele cometeu foi de tentar destruir essas mensagens. Na hora que ele tentou destruir essas mensagens, o judiciário falou, não, você não pode destruir. E quando o judiciário disse não, sabe o que o judiciário fez? Não, validou. Você entendeu? Não, o judiciário brasileiro validou. Então elas poderão ser utilizadas e podem até reverter a condenação. E o Supremo pediu para si. Então agora elas passam a ter valor jurídico, elas podem ser periciadas. E o que parece aqui é que ninguém até hoje conseguiu contrariar nenhuma dessas mensagens. Ninguém disse, essa mensagem é mentirosa, essa mensagem não é verdadeira. Teve uma mudança de nome lá, que foi uma denominação errada, mas o resto, ninguém contrariou. Portanto, elas passam a ter valor legal. A questão da forma de obtenção, aí esses meninos vão responder juridicamente. Agora, as informações, não. Elas poderão, inclusive, ser utilizadas por qualquer réu da Lava Jato que tenha tido alguma manobra que tenha sido feita contra ele e que esteja comprovada nessas mensagens. Então, essas mensagens passam, digamos assim, a fragilizar a Lava Jato no que foi feito de errado. A turma fala assim, bom, vai cancelar tudo? Não. Vai cancelar só o que foi feito de errado. O que está podre, você tem que cortar. A laranja podre que tiver dentro da caixa, você tem que jogar fora. E que essas mensagens mostrarem quantas laranjas podres terão, mais compromisso terá da Lava Jato. Muito interessante, então. E você que está acompanhando com a gente aqui, fica agora com um recado da MSO, uma empresa de contabilidade de Itapetininga. Muito bem, então o pessoal da MSO sempre apoiando aqui o nosso trabalho no Telescópio. Hoje estamos aqui com o deputado Paulo Teixeira aqui do PT, e ele gostaria agora de perguntar, deputado, surgiu um assunto, hoje nós estamos gravando esse programa na sexta-feira,
Ontem, no dia 8, e hoje, dia 9, saiu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, algumas interceptações telefônicas da Operação Cravada da Polícia Federal, onde nesses grampos telefônicos, né, foram divulgados que um membro, o Elias, conhecido como Elias, que é o Alexandro Roberto Pereira, que ele seria um dos grandes chefes ali do PCC, ou seja, o primeiro comando da capital, ele diz uma frase onde ele diz assim: ele começou a atrasar quando foi para cima do PT, se referindo ao ministro da Justiça Sérgio Moro. E ele diz aqui, para você ver, o PT com nós tinha diálogo, o PT tinha diálogo com nós cabuloso, mano. Ele diz exatamente essas palavras aqui, existe esse áudio, foi vinculado aí nos principais meios de comunicação. E a resposta da assessoria do PT, que já falou que é mais uma das armações forjadas contra o PT através da Polícia Federal que está subordinada ao Moro. Ao ver do senhor, essas conversas, essas implicações, elas não têm nenhum valor efetivo? É só mais uma forma de desmoralizar o PT, seria isso? Não, veja, o Sérgio Moro está sofrendo um desgaste impressionante, uma derrota atrás da outra. O presidente da República está desmoralizando o Sérgio Moro publicamente. Ontem ele disse o seguinte: olha, não tem prioridade, esse pacote Sérgio Moro não é prioritário para mim, né? Então eles estão derrotando, ele já perdeu a discussão do COAF no Congresso Nacional, agora perdeu a discussão do COAF para o ministro da Economia, ele já perdeu a prioridade sobre o seu pacote, né? Ele errou na questão da tentativa, na minha opinião, de constranger ministros, dizendo que tinha informações sobre eles, que ia destruir as provas, ele teve que entregar as provas e elas foram validadas. Então é um ministro em derretimento, em desgaste, em fritura, como a gente chama na política. Ele está sendo fritado dentro do governo. E ele, então, tenta reagir com isso. Isso aí, para mim, é uma lorota. Você entendeu, não? Porque é uma bobagem. Não tem prova nenhuma. Você entendeu, não? Eles pegaram uma gravação e estão tentando usar essa gravação em relação a nós. Isso já foi feito várias vezes no Brasil. Uma vez, uns sequestradores aqui no Brasil sequestraram um sujeito. Na hora que prenderam os sequestradores, na véspera da eleição de 89, puseram as camisetas nos sequestradores do PT. Uma vez mataram, a Polícia Militar matou 2 operários em Leme, quis culpar o Partido dos Trabalhadores. Então isso aí é aquilo que a duração é de 3 horas, você entendeu? Não, isso não subsiste, porque subsistiria se tivesse alguma coisa concreta, tá certo? Isso aí eu chamo de lorota, que é um jeito desesperado do ministro Sérgio Moro tentar reagir à fritura que ele está vivendo. Muito bem. Então, deputado, nós estamos falando de bastante assuntos aqui polêmicos e tudo mais, falando um pouquinho agora da sua atuação, né, deputado? Nesse tempo aí, lá junto da Câmara Federal e tudo mais, junto lá com os outros deputados e tudo mais, eu listei aqui algumas leis, aqui algumas ações do senhor, né? Seria a questão uma lei que até não foi palco aqui de uma entrevista aqui no nosso programa, que foi a Lei Carolina Dickmann, que ficou conhecida, né? Que é a Lei 12737 de 2012, que é a respeito dos crimes cometidos na internet, né? E também a questão do Marco Civil, o senhor foi um grande articulador a respeito disso tudo. Hoje você vê ainda mais a necessidade dessa regulação do governo em cima dessas questões da internet? Como... Absolutamente não. Porque nós já temos legislação. Veja, essa legislação sobre esses meninos que foram chamados hackers. Né? Já tem legislação, eles estão respondendo. Né? Todo mundo que for ofendido na internet tem meios de conseguir reparação de danos morais, tem efeitos criminais. Então, eu acho que a internet não pode ser um território da vigilância, um território policial. A polícia, ela só pode entrar nesse território quando ela for chamada. Mas se você trouxer a polícia para dentro, é igual você levar a polícia para os Correios, para ler carta. Tá certo? Não? Então nós temos que garantir que todo mundo... É muito fácil muitas vezes de se passar dos limites. Passar dos limites. Todo mundo tem que ter a sua privacidade e quem destruir a privacidade, quem destruir a imagem,
esse sim tem que responder judicialmente, mas tem que ser no âmbito judicial. Na minha opinião, a legislação brasileira, tanto do Marco Civil quanto da legislação de crimes, que eu sou o autor dessa lei, Carolina Dickmann. Então ficou tipificado ali o que precisava. Tá mesmo. bom, tá equilibrado. Tá muito bem. E também tem outros projetos aqui que eu vou só citar, deputado, que nós estamos caminhando para o final do programa. Mas também aqui a questão da campanha do Dezembro Vermelho, que é o enfrentamento da AIDS, né? Também a lei a respeito dos produtos industrializados que tem muito açúcar também, né? Que é a lei 8.541. Lutou pela instalação da Unifesp na Zona Leste de São Paulo. Foi relator do novo Código de Processo Civil também. Então é um trabalho muito grande aí junto ao governo federal. Existe também um projeto aqui de fazer uma reforma política. Isso o senhor tem lá no site do senhor, lá que é um dos grandes projetos, né, vistos assim, um dos grandes objetivos do seu mandato seria a reforma política. Está perto hoje? É algo possível, Alberto Senhor? Olha, o que eu acho que nós precisamos avançar na reforma política, Guto, em primeiro lugar, é limitar as contribuições de pessoa física. Hoje, se uma pessoa é muito rica, ela pode botar muito dinheiro na eleição e se eleger. O Dória é isso. Dória, na eleição que ele foi eleito prefeito de São Paulo, ele botou 6 milhões de reais. Você tem 6 milhões de reais para botar numa eleição, Guto? Eu não tenho nenhum. Que cidadão que tem isso? São poucos, você concorda? Então tem que limitar a contribuição de campanha de pessoa física. Segundo lugar, você tem que limitar esses impulsionamentos em redes sociais. Isso aí é um desastre. Hoje permitiu alguns tipos de impulsionamento, você tem que limitar com dinheiro isso. Em terceiro lugar, na minha opinião, nós temos que migrar para uma espécie de um voto mais partidário no Brasil. Então nós temos que prosseguir a reforma política para aperfeiçoar o sistema político brasileiro, para se tornar mais democrático, mais feminino. Tem poucas mulheres nos parlamentos brasileiros. Quantas vereadoras tem aqui em Itapê? Em Itapetininga, se eu me lembro, tem 2. De quantos? De 19. Você vê? Posso estar errado, mas eu A acredito sociedade aqui de Itapetininga deve ter meio a meio. Uma sociedade que tem meio composta de homens, metade composta de mulheres, mas 2 mulheres. Tem que ser um parlamento mais feminino, um parlamento mais, digamos assim, com todos os segmentos que contribuem na sociedade. Então, ao meu ver, tem que ter um voto mais programático do que pessoal, né? Então, eu acho que nós temos que prosseguir na reforma política e, digamos, e ter uma justiça mais atenta. Por exemplo, eu acho que a eleição do Bolsonaro teve uma grande fraude. Aquele mega impulsionamento de WhatsApp com mentiras, com fake news, né? Por exemplo, aquele negócio de mamadeira de piroca, né? Não sei se você se lembra de ser uma Manuela Dávila vestida com uma camiseta ofendendo a religião. Aquilo era tudo falso, mas aquilo foi difundido. Você tem que ter uma justiça capaz de alcançar aquilo em tempo real e evitar a propagação de mentiras numa eleição. É isso não? Senão você prejudica a imagem. isso dentro da reforma política conseguiria... E eu acho que tem que disciplinar prisões. Por exemplo, a Lava Jato elegeu senadores porque prendia os adversários. Prendia os adversários. Então você tem que disciplinar isso, senão você vai ter uma outra forma de boca de urna. O que é a boca de urna? O promotor de justiça ou o delegado de justiça que prende o adversário para eleger o seu aliado. Muito Nós temos que interessante, pensar em temas que hoje ajudam a piorar a democracia brasileira, atrapalham a democracia brasileira. Nós precisamos ver como aperfeiçoar a democracia brasileira e transformá-la em uma democracia mais concreta. Eu quero agradecer a você, Eu quero agradecer Guto, também. quero agradecer o Meirinha, quero agradecer o Fuad, em nome deles, agradecer todos que me convidaram para vir aqui em Itapê e também parabenizar o programa Telescópio da DV Itapê. Muito obrigado. E deputado. você que é um apresentador promissor. Ainda vou te ver nos grandes TVs do Brasil. Não, nós estamos aqui tentando ajudar um pouquinho, levar um pouquinho para o pessoal de Itapetininga aí, ó, um pouco dessa conversa mesmo. É muito importante ter aqui um deputado federal prestando contas, mostrando, conversando com o povo. E você que acompanhou com a gente, eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. O programa de hoje foi gravado, eu agradeço muito você que deixou a sua mensagem através do nosso Facebook, mas nós voltamos amanhã, nesta quarta-feira,
ao vivo ao meio-dia. Então eu espero você, o Telescópio continua, porque Itapetininga não pode parar nunca. Um grande abraço, até amanhã. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.